Meus amados irmãos, eu com muita alegria desejo cumprimentar a amada igreja do Senhor Jesus com a paz do Senhor, amém? Nós vamos fazer uma reflexão dentro de um salmo muito conhecido, mas foi o que Deus trouxe ao meu coração. Até pregamos parte desta palavra no domingo e Deus me moveu para nós continuarmos nesta palavra. O salmo de número 107, eu gostaria de compartilhar com os irmãos sobre a bondade de Deus. Aleluias. Salmos de número 107. Acharam todos, irmãos? O verso 1: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Que diga os redimidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo, e reuniu dos países do Oriente e do Ocidente, do Norte e das bandas do Sul. Apenas para iniciarmos esses 4 versos, podeis assentar. Muito obrigado, os irmãos. Quero louvar a Deus pela oportunidade que a nós foi confiada e que o Senhor Jesus venha falar ao meu coração, mais ainda, e venha falar no seu coração. Este salmo muito tem chamado a minha atenção, porque aqui é uma das evidências claras da bondade de Deus para com o seu povo. Nós vivemos e estamos vivendo dias difíceis. E se olharmos para este salmo, não sabemos quem o escreveu, quem é o autor, mas tem uma palavra de Deus para nós nesta noite. E este salmo foi direcionado para um povo remido e redimido pelo Senhor. E se nós começarmos a descortinar aqui, nós vamos encontrar pelo menos 4 tipos de pessoas, ou 4 tipos de grupos de pessoas dentro destes salmos. E eu quero exatamente falar um pouco sobre esses grupos, ou esses tipos de pessoas que podemos encontrar nestes salmos. Permaneça com a sua Bíblia aberta para que você acompanhe e compreenda e entenda a palavra de Deus para nós nesta noite. Eu li aqui na tradução King James: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom. Se você observar, rendei graças ao Senhor ou louvai ao Senhor porque Ele é bom, aqui não se refere a circunstância, a momento ou situação, mas refere e nos leva a entender que independente da situação que estamos vivendo, seja dias difíceis, seja dias conturbados, sejam dias tristes, sejam dias alegres, louve ao Senhor, adore ao Senhor, renda graças ao Senhor. Mas por quê? Porque Ele é bom, porque a sua bondade, a sua misericórdia dura para sempre. E aí, se você começa a entender aqui o Salmo 107, o escritor faz questão de mencionar e provar porque o Senhor é bom, porque a sua bondade é grande, é infinita, porque a sua misericórdia não tem limite. E eu pude extrair aqui algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com a igreja do Senhor. Veja bem, o primeiro grupo de pessoas, os peregrinos. Veja o versículo de número 4: e alguns andavam desgarrados pelos desertos, por caminhos solitários, não acharam cidades que o habitasse. Veja bem, nós estamos falando de povo redimido, um povo que foi encontrado e salvo pelo Senhor, mas ao longo da caminhada, muitos se sentiram solitários, perdidos pelo caminho, muitos se sentiram desgarrados. E observa aqui para uma aplicação já direta para cada um de nós. Eu não sei há quanto tempo você levantou a sua mão e disse: eu aceito o Senhor como meu Salvador. Mas no meio dessa caminhada, muitos já se sentiram solitários, abandonados, perdidos no caminho. Mas eu tenho uma palavra para você nesta noite. A bondade de Deus continua sobre a nossa vida, independente de como estamos sentindo no meio da caminhada. Talvez nesta noite você chegou aqui dizendo: eu sou apenas um membro de banco, eu sou alguém que mais não acredito no meu ministério, eu me sinto tão perdido.
Mas eu quero te dizer nesta noite que, independente da circunstância, a bondade do Senhor continua sobre a nossa vida. Aí veja o Salmo 107, o versículo 4. E andaram errantes, perdidos pelo caminho, solitários, não achava a cidade que o habitasse. Quem aqui nunca já viveu situações que às vezes você fica em casa, não está bom, você anda na rua, não está bom, você conversa com alguém, também não sente bem, e se sente tão só, tão sem lugar. Quem sabe pensa em mudar de igreja, mudar de lugar, mudar de país, e não consegue encontrar uma solução, o caminho equilibrado. Mas eu quero te dizer nesta noite, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, o amor leal de Deus continua sobre nós. E eu quero te dizer aqui, dentro dessa palavra, observa aqui que aqui tem, primeiro aqui, uma ação da parte do homem. E aí o escritor começa a discorrer dizendo: não achava a cidade, famintos e sedentos, a sua alma neles desfalecia. Ação do homem. E infelizmente, irmãos, estamos às vezes na casa do Senhor, mas a nossa alma tem sentido fome e sede de justiça. Estamos sentindo perdidos, desgarrados. E dentro dessa ação do homem, leva ao sentimento de abandono, sentir abandonado, desprezado e esquecido. Mas o mesmo salmista que descreve essa linda história, esse lindo episódio, porém triste para muitos, ele começa a dizer que mesmo a alma estando sedenta, mesmo sentindo fome, mesmo sentindo desgarrados, você entra no verso 7, o verso 6, e ele diz: e clamaram ao Senhor, e clamaram ao Senhor. Veja aqui que a bondade de Deus não mudou. Aleluias. E clamaram ao Senhor na sua angústia. Agora entra a ação. E o Senhor os livrou das suas necessidades. Ação de Deus. A ação do homem foi sentir só, solitário, desgarrado, perdido, faminto, com sede. Sentir solidão, sentir vazio, sentir necessidade. Mas em meio a essa situação, eles levantaram a sua voz e clamaram ao Senhor. Que a bondade de Deus não muda pela situação ou a circunstância que nós estamos vivendo. Você está entendendo aqui? Deus não se mede pela situação ou circunstância nossa. A bondade dele continua do mesmo jeito. Aleluias. E você veio aqui nessa noite, sabe por quê? Porque Deus permitiu e te trouxe. Porque a bondade dele não mudou por você, para você, por você, para com você. Ele te ama e te olha do mesmo jeito. Ele não quer saber se você fracassou, se você errou, se você teve dias de tristeza, de solidão, de fome, de justiça. Mas ele sabe que quando você clama, ele está pronto para te atender. E dentro desse Salmo 107, pelo menos aqui 4 vezes você vai encontrar que o Senhor os atendeu quando eles estavam angustiados. Então pega aí a primeira receita. A rede social é muito bom quando você aprende a usá-la, mas ela não vai trazer, ela não vai alimentar a sua alma, ela não vai saciar a sua sede, ela não vai te levar para um caminho bom. É caminho desertos, é caminhos solitários, é caminhos perdidos. Mas se você levar a sua necessidade, o seu clamor a um Deus poderoso, pode ter certeza que Ele vai estar pronto a te atender às suas necessidades. E aí o comentarista aqui mostra a ação do homem, primeiramente a ação. E aí teve a reação do homem. Veja aí o versículo de número 7. Agora Deus muda. E levou para onde? Para um caminho direito.
Olha aqui a mudança de Deus. Olha aqui a bondade de Deus. Muitas vezes estamos caminhando no caminho errado, mas a bondade de Deus, presbítero irmão Vandir, é tão grande que ela não muda por causa da minha situação, da minha circunstância. Ela continua o mesmo. E quando nós temos a reação, deixamos a palavra entrar e caminhamos no caminho direito. Glória a Deus. Então, o primeiro grupo de pessoas, as pessoas peregrinas, os peregrinos. E aí a reação, nós falamos da ação e a reação dos homens. E os levou para o caminho direito, para ir à cidade que deviam habitar. Para onde nós estamos caminhando, irmão? Para onde nós estamos caminhando? Para qual cidade que queremos ir morar? A nova Jerusalém celeste que nos está nos esperando. E é o mesmo. O escritor diz: louve ao Senhor, ao Eterno, porque o seu amor é leal, por seus milagres em favor dos filhos dos homens. E aí nós abrimos aqui um parênteses. Por que Deus tem me abençoado mesmo errando, hein? Mesmo eu falhando? É porque o amor dele não se mede como o nosso. Porque o amor dele não é igual ao nosso. Amamos quem nos interessa, amamos quem nos amamos, mas Deus nos ama independente de nós amarmos, independente de sermos bons para com eles ou não. Deus continua com a sua bondade e o seu amor sobre cada um de nós. Aleluias. Você está entendendo aqui? Talvez eu magoei alguém sem saber. Talvez você também magoou alguém sem saber. E alguém simplesmente olha para mim ou olha para você e diz: esse não serve mais para mim. Ele errou comigo. Mas o Senhor está dando para nós o maior exemplo. Ei, filho, independente se você ficou nervoso ou irado, você vai ver aqui no próprio texto que nós vamos para mais para frente, que teve gente que ficou irado com o Senhor, mas a bondade do Senhor continua, continua, continua. E Ele nos ensina o que é amar o próximo. É entender e compreender a necessidade e a fraqueza do seu irmão. Amém? Aí o versículo 9: pois fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Observa aqui, irmãos. Você já viu um crente cheio da graça? Cheio da bondade de Deus? Ele anda e respira diferente. Ele fala diferente. Na sua alma há uma riqueza enorme de bens não materiais, mas de paz, de alegria, de gozo, de comunhão. E eu aprendo aqui nesta noite que o Senhor quer nos encher dessa riqueza que o mundo não tem, que Satanás não pode oferecer. É abraçar o meu irmão, dizer: eu não sei, não me interessa o seu problema, mas a sua dor é a minha dor, o seu sofrimento é o meu sofrimento. Shemarai, Kondarai, Suriandai. Shemai, Andai, Kondereba, Suriai. E às vezes nós nos preocupamos tanto em apontar defeito.
Mas o mesmo Deus que ama essa pessoa cheia de defeito, ama também você que aponta defeito. E Ele está me ensinando, te ensinando. Encha a tua alma da palavra da justiça, dos bens celestiais. O tempo meu está passando. O outro grupo de pessoas, você vai encontrar aí no versos 10 ao verso 16. É o grupo dos peregrinos. Melhor dizendo, dos prisioneiros. Os peregrinos nós falamos. Do versículo 10 ao versículo 16. Você está acompanhando a sua Bíblia aí? Tal como o que se assenta nas trevas e sombra da morte, presa em aflição e em ferro, como se rebelaram contra a palavra de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo, eis que lhe abateu o coração com trabalho, tropeçaram e não houve quem o ajudasse. É os prisioneiros. Irmão, o homem tem um coração duro. Só a palavra é capaz de mudar. A palavra de Deus. Mas observa todo esse texto. Quando aqui fala preso, ferro, fala aqui do coração. Sabe por quê? Porque ninguém consegue mudar o coração de ninguém, a não ser a palavra de Deus. São prisioneiros de sentimentos que aconteceu outrora. São prisioneiros de sentimentos que alguém atrás um dia o feriu e guarda até hoje no coração. E passa-se o tempo, parece que virou uma porta de ferro, que se bate e é a mesma coisa de bater em ferro frio. Não acontece nada. Até a palavra não faz mais efeito. Está no texto. Mas a misericórdia de Deus não mudou. A bondade de Deus não mudou. E aí bastou eles fazerem o quê? E clamaram ao Senhor. Bastaram só isso. E clamaram ao Senhor. O que o Senhor fez? Eles fecharam a porta para mim. Eles não deram ouvido à minha palavra. Eles me desobedeceram. Se o Senhor olhasse e agisse como nós agimos, quando estamos fora da sombra do Altíssimo, será que como nós agiríamos quando alguém perde misericórdia? Mas a bondade de Deus é grande. Dentro da bondade tem a misericórdia e tem a ação de graça. E quando clamaram ao Senhor, na sua angústia, o versículo 13, e Ele o livrou das necessidades deles. Observa aqui, teve a ação do homem, coração fechado, endurecido como ferro. E aí, quando clamaram ao Senhor, o Senhor responde: ei, eu vou livrar vocês das suas necessidades. Eu vou agir na vida de vocês. Eu vou trabalhar uma mudança. Olha Deus agindo por causa da sua bondade e da sua misericórdia. Aí você vê o versículo 14. Aí começa o testemunho. A palavra quebrando, a palavra mudando, a palavra moldando. A reação de quem recebe a ação de Deus.
Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou da sua necessidade. Ao versículo 14: tirou-os das trevas e sombra da morte, e quebrou as suas prisões. Está entendendo aqui a palavra? Sabe por que você está aqui? É porque o Senhor trabalhou no seu coração. É porque Ele tem a capacidade, o poder, e a autoridade, e a graça, e a misericórdia, e trabalha no meu e no seu coração, quebrando essas correntes maléficas da sombra da morte. Aleluias, aleluias. É a misericórdia de Deus. O verso 15: você pode louvar ao Senhor, mas louvar Ele por quê? Porque a sua bondade tem quebrado corações endurecidos, tem libertado pessoas cativas que estão condenadas à morte, porque não conseguem perdoar, não conseguem abrir o coração, não conseguem mais ouvir a palavra. Mas a misericórdia de Deus está sendo derramada nesta noite sobre cada um de nós. A bondade dele está passando aqui nesta noite. Se você crê, se você recebe, dê um brado de vitória, dê um glória, dê um aleluia. Diga alguma coisa ao nome do Senhor. Verso 15. Ele dá outra instrução. Ei, para. Você viu que essa servidão sua, essa dureza do coração seu, só te trouxe prejuízo, só te afastou do propósito de Deus. Nem a palavra mais você consegue ouvir, nem guardar e nem entender, e nem deixar ela penetrar no seu coração. Mas você teve uma reação, você clamou, e o Senhor bondosamente te atendeu na sua necessidade. Então, dai glória, dai graças ao Senhor, porque o seu amor é leal para conosco. Aqui mostra a bondade de Deus, não porque Ele acha em nós alguma coisa boa, mas é porque a bondade dele é tão grande que Ele não olha para os nossos defeitos, para as nossas falhas. Ele sabe que nós erramos, que falhamos, mas desde a hora que abrimos o nosso coração para ouvir Ele, Ele atende a nossas necessidades. O terceiro grupo, eu vou correr um pouco para nós terminarmos dentro do horário. Do verso 17 ao verso 20, se você está acompanhando aí. Mas quem é esse grupo, irmão? O grupo dos aflitos. Aleluias. Verso 17: os loucos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, são afligidos. A sua alma aborreceu toda a comida e chegaram até as portas da morte. Aleluias. Você está entendendo aqui, irmãos? Infelizmente, muitos trilharam no caminho da aflição. E há hoje um grupo enorme de pessoas vivendo esta aflição tão grande. E o Senhor me falava agora à tarde: diga à minha igreja, meu filho, que as aflições deste presente século não são para nossa destruição. Tem muita gente, eu estou falando para crente, que estão perdendo o apetite, dá náuseas, sente vômito, não tem vontade mais de comer.
E aí, vamos trocar para mais miúdo. Estão vivendo em uma grande ansiedade, uma grande depressão. Mas o Senhor quer falar para mim e para você nessa noite, que Ele tem poder sobre a ansiedade, sobre a depressão. Lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Correntes estão aprisionando, e há uma aflição tão grande, que muitos têm pensado e sentido a morte de perto. Mas a misericórdia de Deus nesta noite, para mim e para você, a bondade de Deus para mim e para você nesta noite. Aleluias. Nós vamos entrar para a estatística, sim, dos salvos e remidos que vão morar no céu com Jesus. Nós vamos entrar para a história, assim, como um povo salvo e remido, que vai morar no céu, em nome de Jesus. E Satanás está batendo palma. Sabe aquele cristão que lia a Bíblia, que orava, que jejuava, que tinha prazer de estar na casa? Eu consegui trazer uma aflição tão grande, que ele perdeu o prazer, a alegria de ir à casa de Deus. Mas o Senhor está dizendo, nesta noite, para mim e para você, o verso 19: então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. Palavra profética para mim e para você nesta noite. Receba esta palavra em nome de Jesus. Eu repreendo agora todo sentimento negativo, em nome de Jesus. Essa doença que estão dizendo que é doença, em nome de Jesus vai ser expulsa, em nome de Jesus. Eu sinto na autoridade de Deus para te dizer: o Senhor está mudando. O Senhor está mudando o seu destino nesta noite, em nome de Jesus. Aleluias. É na casa de Deus mesmo? Sim. Aqui é o hospital para os doentes. É aqui que o Senhor ordena a cura. E o Senhor quer dizer nesta noite, eu ouvi o pastor falando nesta noite sobre a cura, e o Senhor está dizendo: eu quero curar, não a doença física, mas a doença espiritual e emocional. Tem muita gente doente, mas o Senhor está dizendo: eu sou a cura. E Ele está dizendo o seguinte: eu sei a precisão, o milímetro da sua enfermidade, o tamanho certo. Mas Ele está dizendo: eu também sou o tamanho certo, suficiente para curar essa doença espiritual. Último. Agora olha aqui o verso 20, antes de nós passar para o último. Enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da sua destruição. Irmão, hoje não foi por acaso não, pastor Léo. O Senhor está dizendo: eu estou curando nesta noite. Se tem projeto de destruição, o Senhor está dizendo: a minha palavra é libertação, é cura. O que você precisa fazer só nesta noite? Crer e receber a palavra.
Ah, mas foi o Marcos Camilo que pregou. Ei, a palavra é de Deus. Eu não tenho palavra, mas o Senhor tem palavra de cura para aqueles que nele crê. O quarto, último grupo. Nós não temos tempo. Do verso 23 ao versículo 30. Os que enfrentam tempestade. Por favor, se você puder, se coloca de pé. Posso, pastor? Os que enfrentam tempestade. Olha o versículo 23. Os que descem ao mar em navios mercantes, nas grandes águas, esses vê as obras do Senhor e as suas maravilhas no profundo. Pois ele manda e se levanta o vento tempestuoso, que eleva as suas ondas, sobe aos céus, desce os abismos, e a sua alma se derrete em angústia. Andam e cambaleiam como ébrios, e esvazia-lhe toda a sua sabedoria. O verso 28. Então clamaram ao Senhor na sua tribulação, e ele os livrou das suas necessidades ou das suas angústias. Agora o verso 29. Ele faz cessar a tormenta, ele acalma-se as ondas, então se alegrem com a bonança, ele assim os leva ao porto desejado. Está enfrentando tempestade? Está difícil? Fica firme, porque o comandante, quem manda na tempestade, está dizendo: eu vou tornar a bonança, viu, irmão Cimei? O Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite: eu vou tornar em bonança. O Senhor está dizendo para você: eu vou tornar em bonança. Você pode glorificar a Deus, porque o Senhor está dizendo: eu vou tornar em bonança essa tempestade. Eu vou acalmar essa tempestade. Irmão, mas é grande demais essa tempestade que levantou. Mas olha o tamanho do seu Deus. Ixi, é pequenininha essa tempestade diante do meu grande Deus. Diante desse grande Deus. Eu não sei o tamanho da tempestade que levantou, mas o mesmo jeito que ela levantou, o Senhor está dizendo: eu estou acalmando, eu vou tornar bonança. Fica tranquilo, vai chegar no porto desejado. Se você quiser receber uma oração e quiser vir aqui à frente, eu quero te convidar a vir aqui. Hoje o Senhor quer transformar a situação de muita gente. Hoje o Senhor quer mudar o ambiente. O Senhor quer mudar a visão. O Senhor quer te dar a sabedoria do alto, que você precisa entender que essa tempestade vai passar e a bonança vai chegar em nome de Jesus. Venha crendo. Venha confiando. Venha confiando no Senhor. Aleluias. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Se você crê, venha confiando, venha confiando, venha confiando. Eu não sei se os irmãos lembram de um hino. Eu não sou cantor, nem sei cantar, mas que diz assim: a bondade do Senhor está passando por aqui, os montes estão tremendo, o Senhor aqui está, o Senhor
aqui está. Glória a Deus. E eu sei que Ele está aqui nesta noite. Ele veio para acalmar a tempestade. Glória a Deus. Aleluias. Esse ministro louvou primeiro, nós oramos depois. Nós vamos orar, irmãos. A igreja, se puder, estenda as suas mãos para cá. É noite de milagre. É noite que Deus está livrando alguém. É noite que Deus vai estar resgatando pessoas, vidas. Amado Deus, amado Pai, eu creio na palavra. E eu sei que o Senhor está livrando pessoas. Eu sei que o Senhor está salvando, resgatando almas feridas, tão dilacerados, feridas mortais. Mas a sua bondade chegou nesta noite. A bondade do Senhor, a misericórdia chegou. E eu sei que em nome de Jesus, receba agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Fica o nome do Senhor.